Erev Shabbat Shalom. Esta semana nós vamos ler Bezrat Hashem Parashat Vaigash. Esta Parashá é cheio de emoção, cheio de momentos muito emocionantes, cheio de discussões muito emocionantes e carregados entre os irmãos. E antes de começar, eu recomendo, quem tem acesso os Midrashim, tem em português, tem em espanhol, vale a pena ler esses parashot com os Midrashim, porque o Midrash complementa muitos detalhes nesse encontro, nesses momentos muito carregados, que a Torá não traz todos os detalhes de uma forma tão detalhada que nem nos Midrashim. Impressionante. Bom, a Parashá começa contando que Yehudá, depois do que aconteceu no final da Parashá passada, que Benjamim foi pego, entre aspas, como ladrão, com a taça do vice-rei do Egito, que era Yosef, no saco dele. Yehudá, ele tenta convencer Yosef que não dá para deixar Benjamim no Egito como escravo. Yehudá tem que libertar Benjamim. E Yehudá, ele está lá com a missão dele de libertar Benjamim, tentando convencer Yosef. E de novo nos Midrash tem todos os detalhes, Yosef não se convence, até que Yehudá vê que a conversa mais calma, mais sutil não resolve. A Yehudá vai para uma conversa mais agressiva. Yehudá já entra com um esquema com Naftali, ele manda Naftali para ver quantos bairros, quantas áreas tem no Egito. Naftali volta, diz que tem 12. Yehudá já ameaça Yosef que ele vai destruir 3, e Naftali vai destruir mais um. Os Midrashim são impressionantes. Quando Yosef vê a dedicação dos irmãos para libertar Benjamim nesse momento, Yosef entende que a missão já foi cumprida. E a lição já foi aprendida. Passou 22 anos, e nesses 22 anos, todo mundo ficou mais maduro, todo mundo já mudou de visão, muita coisa mudou. E Yosef, emocionado, ele pergunta a Yehudá, e qual é a história do irmão desse menino? Yehudá responde Yosef e fala que a gente não sabe, a gente acha que ele morreu. Pergunta Yosef, o que significa não sabe? Diz Yehudá, não sei, ele desapareceu, a gente não sabe onde ele está, provavelmente morreu. Diz o Midrash que Yosef fala para o Yehudá, sabe Yehudá, eu sei aonde seu irmão está, onde Yosef está. Você quer que eu vou chamar ele? Todos os irmãos ficaram chocados. Uau, que emoção! Esse vice-rei do Egito sabe onde está nosso irmão perdido 22 anos. Uau! Vamos se encontrar com o irmão. Conta o Midrash que no começo Yosef ele abriu todas as portas da casa, abriu as janelas, abriu as portas da sala dele, abriu tudo que dá para escutar fora e começou a gritar: Yosef, vem! Yosef, vem! E os irmãos estão olhando nas portas, aguardando alguém entrar, e ninguém entra. De repente, pergunta Yosef, por que vocês estão olhando na porta? Vocês estão aguardando Yosef entrar, né?
vou te contar uma coisa. Ani Yosef. Eu sou Yosef. Nesse minuto, diz a Torá, que os irmãos não conseguiu responder nada, porque ficaram assustados. A Gemara, o Talmud, ele traz sobre esse passuco que um dos rabinos do Talmud, ele sempre falava: o que a gente aprende desse passuco realmente é assustador. Imagine quando Yosef se revelou para os irmãos e falou Ani Yosef, os irmãos se assustaram. O que vai acontecer quando, no julgamento de Hashem, quando Hashem vai se revelar para nós e falar Ani Hashem? Perguntam nossos comentaristas que, na verdade, é diferente. É muito diferente. Os irmãos venderam Yosef, desprezaram Yosef. Yosef estava gritando lá do poço. E eles, para não escutar os gritos dele, ficaram mais longe. Eles contaram para o pai que um animal comeu Yosef. Eles deixaram o pai viver 22 anos em uma realidade errada. E agora Yosef está se revelando, falando Ani Yosef, realmente é assustador. Mas quando Hashem vai nos julgar, quando Hashem vai se revelar para nós e falar Ani Hashem, a situação é diferente. Por que esse rabino da Gemara, Abba Cohen Bardella, por que esse rabino da Gemara decide se comparar às situações? Respondem nossos comentaristas que tem uma coisa em comum. Quando a gente pensa sobre nós mesmos, sobre nossos atos errados, sobre nossos atos que a gente sabe que não agradam a Hashem, por que nós fazemos isso? Sempre temos respostas. E muitas vezes, nossas respostas não são respostas, mas são perguntas. Nós temos queixas, nós temos perguntas, a gente quer entender, e por causa disso, por causa que a gente se sente incomodado, sem respostas, a gente decide agir diferente do que Hashem queria. Diz Abba Cohen Bardella, naquele momento que Yosef falou Ani Yosef, por que os irmãos ficaram assustados? Os irmãos podiam falar para Yosef: olha, nós fizemos seu din, seu julgamento, e o julgamento era verdade. E até a Shekhinah, a presença divina, se juntou para nós, para ser o 10º, para decretar o que foi decretado. Não fizemos nada de errado, Yosef. Por que os irmãos ficaram assustados, então? Porque no final das contas, eles viveram 22 anos com coisas acontecendo com eles, com Yosef, com o pai. Eles viveram 22 anos com muitas perguntas. Viveram 22 anos especulando o que podia acontecer. Mas quando Yosef finalmente se revelou e falou Ani Yosef,
de repente, não tinha mais perguntas, não tinha mais especulações, não tinha mais o que nós acreditamos ou não, agora tem uma realidade. Os sonhos aconteceram, os irmãos ajoelharam para Yosef, Yosef era rei. Agora não tem mais o que eu acho e o que você acha. Agora tem realidade. Que isso é uma lição que nós temos que aprender daqui. Seres humanos vivem com um monte de explicações, especulações, interpretações, mas por trás de todos esses sonhos tem mais sonhos que são imaginações. A gente imagina muita coisa e vai acreditando em que a gente imagina, e segundo isso a gente segue. Ser humano é assim. Isso desenvolve o ser humano. Ser humano vai acreditando, vai imaginando que um dia ele vai ser rico e ele vai trabalhar para procurar a riqueza que ele está imaginando que ele vai conseguir achar. Ser humano imagina que ele vai ter sucesso e ele vai se empenhar para conseguir aquele sucesso que ele imagina que ele vai ter. Mas quando chega em relações, temos que imaginar um pouquinho menos e escutar a realidade. Indo atrás de imaginações, quando estamos falando em relações, é muito perigoso. Porque muitas vezes, depois de algum tempo, e às vezes tarde demais, a realidade prova que todos esses acreditações eram, na verdade, imaginações. Muitas pessoas têm perguntas, têm queixas, têm tudo quanto é coisa que a gente pode inventar como desculpa porque não fazer as obrigações. Mas temos que saber que no dia que a gente vai cair na realidade, no dia que a gente vai entender por que Hashem deu essas obrigações, todas as nossas explicações não vão valer nada. Explicações não nos libera das nossas obrigações. Porque no dia que Hashem vai falar, Ani Hashem, e vai estar tudo explicado de outro jeito, nós queremos ser na fila certa das pessoas que, quando Hashem vai falar Ani Hashem, vai poder dar um sorriso e falar, eu sei, eu acreditei nisso todos os anos. E vai estar lá na fila para receber a recompensa grande que Hashem tem para aqueles que acreditam nele em qualquer situação. Shabbat Shalom.